Muito boa tarde, muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, através da web Rádio Estação da Luz, para a realização de mais um programa espírita do Evangelho com Emmanuel. Nesta tarde, então, estará conosco também a Liliane e a Doris. Sejam bem-vindas. E como é de praxe, nós começamos a nossa atividade fazendo a nossa prece inicial. Então, você que nos ouve, que está aí, vai se aconchegando da melhor forma possível, esquecendo todas as situações perturbadoras, inquietantes, olhando para essa figura de Jesus, o seu olhar calmo. Vamos assim elevando o nosso pensamento a seu coração. Senhor, nesta tarde viemos ao teu encontro, neste momento, buscar a tua palavra de consolo, pois a necessito tanto para prosseguir a jornada evolutiva que teu Evangelho nos propõe. Minha alma, Senhor, nestes tempos, a dor tem visitado muito. Mas, Senhor, pela preguiça do meu coração, às vezes não levo em conta o teu Evangelho. Mas que nesta noite o Senhor possa me fortalecer e possa buscar com muito carinho em mim mesmo as energias da tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos à nossa leitura, né? A leitura da mensagem 127 do livro Pão Nosso, intitulada A Lei de Retorno. Então, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus, segundo João, capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida, em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhe surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus.
Ressurreição é ressurgimento. E o sentido da renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Então, para os primeiros comentários da tarde, neste momento, convidamos a nossa querida amiga Liliane. Muito boa tarde, meus queridos. Pois é, né? Lei do retorno. A gente pensa, as leis de Deus são tão perfeitas, né? Como o nosso Pai é perfeito e as criou, né? Não poderia ser diferente. Então, olhando para tudo que já sabemos sobre a continuidade da vida após a morte, parece tão lógico, né? Tão claro, tão óbvio. Mas nem sempre foi assim, né? Levamos um tempão ouvindo ou criando as mais incríveis teorias sobre a nossa existência. Lá o nosso antigo Sócrates, dizem que ele disse lá na Grécia Antiga, só sei que nada sei, né? Mostrando assim o limite da nossa ignorância, né? E aí, dentro de cada um de nós, os questionamentos vão crescendo, né? De onde viemos, para onde nós vamos depois da morte. Será que a vida é inteligente em outros planetas, né? Por que é que nós estamos aqui nesse mundo específico? Né? Até quando que a Terra, esse planeta, vai nos suportar, né? Nesse nosso ímpeto de destruição? E assim as nossas dúvidas só aumentam. Né? E quanto mais a gente vai ganhando consciência, quanto mais a gente vai se aprimorando, mais elas vão aumentando, né? O mundo de informações vai aumentando na nossa cabeça, e assim as dúvidas também vão se tornando infinitas, né? Mas o que fica claro é que para tantos e tão complexos conhecimentos que a gente já adquiriu e o que a gente ainda precisa adquirir, seria impossível a gente se desenvolver em uma única vida, né? Então, aí eu fico pensando, né? Quais seriam, né? Vamos imaginar que a gente está aqui pensando, quais seriam as alternativas para a gente após a morte, né? Aí a primeira alternativa que a gente vê, que a gente ouve falar, é o nada, né? Os materialistas acreditam que esta é a nossa única vida. Morreu, acabou, terminamos. Conforme o nosso corpo material se desintegra, também acaba. E muitos espíritos, acreditando nessa teoria, permanecem num sono profundo por muito tempo após o desencarne. Porque era isso que a sua mente acreditava, né? Mas o nada a nossa mente, a nossa razão já não admite, né? A gente já traz dentro do nosso íntimo que há a continuidade após a morte, né? Aí a segunda alternativa, que alguns sustentam, é a absorção do indivíduo pelo universo, né? Pelo todo, né? Ou por Deus, por aqueles que acreditam ser Deus o próprio universo. Mas será que faria sentido, né, perdermos a nossa individualidade? Para que a gente ia ter tanto esforço se nos perdêssemos nesse todo, né? Todos os nossos esforços em nos melhorarmos, aí não traria nenhum resultado? Nossos atos, quer corretos ou inapropriados, ficariam impunes ou sem recompensa? Né? Me parece também muito
muito pouco provável que as leis perfeitas de Deus criassem esse tipo de situação. Aí tem uma terceira alternativa, né, que seria a conservação da individualidade, mas com um destino estabelecido para a alma, conforme seus atos, né? Sem nenhuma possibilidade de recorrer a nenhum tribunal superior. Lá. Errou, vai para o inferno, acertou, vai para o céu. Bom, já discutimos isso algumas vezes, né? E, de novo, Deus não seria nada justo se essas fossem as regras, né? Não seria o Deus que a gente acredita que ele é. E aí, por fim, né, uma outra alternativa é aquela que conserva a individualidade, mas que permite que a alma busque eternamente pelo progresso, crescendo, aprimorando-se a cada nova encarnação. Né? Seria essa a ferramenta para que ela pudesse se desenvolver. Né? Esse é o que a gente acredita, que a gente vem aqui e discute a cada semana. Então, aí eu fico pensando, né? A gente é como se a gente estivesse aqui, né? Imagina, a gente está, essa imagem às vezes me ocorre, a gente está aqui caminhando no meio de uma floresta, né? Naquela trilha úmida, escorregadia, não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, onde a gente só consegue olhar para o chão e calcular ali o próximo passo para dar. Aí a gente segue alguma indicação no caminho, algum guia que conhece um pouco melhor, mas tudo parece igual e gigantesco. Né? Ao menor descuido, a gente está ali dando voltas, né? Andando em círculos, vendo a mesma árvore de novo. Né? Mas aí, se alguém sobe na árvore, numa daquelas árvores mais altas, aí então vai ter uma outra perspectiva. Né? Vai conseguir ver, a cidade está para lá, vamos para lá. Conseguimos encontrar o caminho com maior facilidade. Né? Aí, se a gente fica só sufocado pelo que nos rodeia, né, por nossas necessidades básicas aqui, de olhar só para o chão, tentar não tropeçar, cair no precipício ali do lado, tudo que nós vamos dar importância é alcançar a próxima clareira sem atolar na lama. Então, sem ter ali a noção do tamanho da floresta, ou do que a gente pode avistar além dos limites da floresta. Né? E aí a gente pode passar a vida inteira só com a cabeça voltada para o chão, sem perceber, né, o que nos rodeia. Então, mudar a nossa perspectiva é o que aprendemos aqui, que pode mudar os nossos rumos, pode nos ajudar a compreender melhor, não só a nós mesmos, como aqueles a que nos relacionamos, e até nos ajudar a ser um pouco mais feliz nessa caminhada. Então, quando a gente consegue daqui olhar para a imensidão do universo, quando a gente começa a perceber a nossa pequenez, né, insignificância, então, ao contrário da gente se sentir diminuído, a gente passa a escolher, valorizar cada dádiva que a gente recebe, cada momento de felicidade, que é uma gotinha de esperança, né, nos mostrando a beleza desse amanhã, né? Então, essa crença da vida após a morte, essa nova perspectiva que nos faz olhar ali sobre as árvores, né, nos faz perceber que essa vida presente é só um capítulo da nossa trajetória, né? Nos faz compreender como é que estamos inseridos assim nesse complexo relacionamento entre todos os seres, né? Em nosso traçado ali de aprendizados através do ciclo da vida, nascendo e renascendo em diversas novas vidas, né? Trazendo em cada nova experiência uma nova oportunidade de desbravar outros ângulos de conhecimento, outras circunstâncias, com novas habilidades, né?
prontas ali para serem utilizadas ou melhor desenvolvidas. Né? E aí aquilo que nos amedronta passa a ser encarado com maior naturalidade. Morrer, a morte, não é o fim, é só uma passagem, uma transformação, né? Uma mudança de endereço. Né? Essa perspectiva nos dá a paciência perante as dificuldades, né? Porque aí a gente consegue entender melhor como elas são passageiras, como elas são um meio e não um fim. Né? A gente começa a olhar melhor, ter uma nova percepção sobre os bens materiais, as buscas materiais. Né? E aí, assim como para a criança, os seus brinquedos são, né, os seus bens mais preciosos, mas que quando eles crescem um pouquinho, aquilo já ganha outro significado, assim também a matéria, toda a materialidade, os bens materiais passam a ter para a gente uma nova percepção. Né? Não é a coisa final, não é para isso que a gente tem que viver. E aí, as responsabilidades que a gente ganha na vida, a gente passa a vivê-las com mais prazer, né? E não só por necessidade. A nossa alma fica mais calma, né? Com o entendimento dos relacionamentos que trazemos das outras vidas e que essas diferenças todas entre nós, existe uma explicação, né? Pelos erros ou pelos acertos já cometidos anteriormente, a gente começa a perceber melhor por que é tão melhor conversar com um, estar com um, do que com outros. E aí a gente entende que não existe injustiça nas leis de Deus. Tudo existe em uma razão, por uma consequência. Né? Que essas leis de Deus são perfeitas. Tudo o que fazemos ou como agimos, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões sempre vão nos trazer de volta as consequências de cada uma delas. E, portanto, nós mesmos somos os causadores da nossa felicidade ou infelicidade. Não precisamos ficar procurando culpados lá fora. Né? E olha que maravilha, somos presenteados por Deus com seu amor, né? Através de todos esses anjos bons que Ele nos envia para nos inspirar no caminho do bem, nos advertir do mal, nos proteger no caminho. E assim, com a sua imensa bondade, porque a gente consegue ir evoluindo, porque se Ele nos desse só uma existência, ia ser muito difícil, muito pouco para a gente conseguir alguma evolução. Então a gente volta, recomeça do zero, uma página em branco, corrigindo todos os nossos erros do passado e aprimorando as nossas habilidades, as que a gente adquiriu, as que a gente ainda não conseguiu trabalhar. Quantas e quantas vezes forem necessárias. Chega, falei muito. O que você acha? Doris, Jimmy, o que vocês acham, meus amigos? Eu prefiro que a Doris dê uma complementada aí, né? Porque ela já está prontinha já para poder dar uma complementação, depois eu complemento. Você está sem o microfone. Você está muda. Aqui. Gente, esse assunto é apaixonante, apaixonante. A gente poderia falar horas sobre isso, né? Seminários, palestras inteiras sobre esse tema, né? Seminários inteiros sobre esse tema, né? Enfim. Por quê? Porque essa discussão é fundamental para nós. Da onde viemos e para onde vamos. Fundamental para nós como ser humano, né? Como seres humanos.
é a base, seria a base da nossa personalidade, saber de onde viemos e para onde vamos como seres, né? Não como a personalidade de hoje, né? Mas como seres que sabemos agora sabemos que somos eternos, né? E como assim? Isso é uma invenção de Kardec? Já me vieram me perguntar isso. Mas como assim? Vocês inventaram isso e querem impor isso para todo mundo? Como assim? Né? Eu já tive essa conversa em sala de aula, né? E aí a gente teve de recorrer à Bíblia, né? Ao nosso amado Evangelho raiz, né? E procurar as referências lá. Existe referência clara? Não existe. Por quê? Porque o conceito não de reencarnação, conforme conceituado por Kardec, mas o conceito de ressurreição existia no judaísmo primitivo e permanece lá como hoje, não sei porque eu não estudo o judaísmo, mas ele existia e estava impregnado na cultura judaica ao tempo de Jesus, tá? E de antes, né? E existem passagens, portanto, isso não é uma informação que pertencia ao fundo cultural comum. Então, e essa é uma das razões porque Jesus escolheu aquela nação para vir se materializar entre nós. Porque enquanto todos os demais povos existentes na humanidade, na Terra, naquele momento, eram pagãos em vários graus de materialidade, e havia grupos que eram, além de pagãos, ainda estavam na fase dos sacrifícios, né? O judaísmo já tinha evoluído do sacrifício humano para o sacrifício dos animais, não havia mais sacrifício humano, mas havia várias sociedades contemporâneas do judeu ao tempo de Jesus que cultivavam o sacrifício humano, não é? Num materialismo assim atroz para o relacionamento com a divindade. Então, nesse relacionamento com a divindade, na ideia de relacionamento com a divindade, que é uma ideia inata nossa como seres humanos, né? Nessa ideia de relacionamento, era o povo judaico do tempo de Jesus que estava menos materializado. Estava evoluído? Não estava. Estava menos materializado do que os demais, não é? Porque havia no seu caldo de cultura algumas ideias importantes, como a ideia da ressurreição, que era um conceito muito semelhante ao da reencarnação, tá? Muito semelhante, por quê? Porque eles não elaboravam esse conceito. Sabia-se que havia vida após a morte, mas o que havia, onde era essa vida, como era essa vida, isso não era elaborado, né? Na verdade, essa informação nos veio com Kardec, não é? Por quê? Com Kardec, os espíritos retornam para contar como é do outro lado, não é? E aí nós temos todo o trabalho de Kardec, que está descrito na obra Céu e Inferno, não é? Das entrevistas, do trabalho mediúnico que ele fazia. Ele propriamente não era um médium, ele utilizava-se de pessoas que eram médiums, que havia a psicografia, Ai, me escapando as palavras hoje. Psicofonia? Psicofonia. Né? Enfim, todas as manifestações mediúnicas dos espíritos que se manifestavam nas sessões mediúnicas promovidas por Kardec, ele os orientava, né? Ao final, né? Tinha sempre um diálogo orientativo, mas ele fazia uma entrevista com o manifestante, não é? Essas centenas, são muitas. Depois ele vai pensar as mais significativas, né? E vai compor a obra Céu e Inferno, onde ele mostra os vários estágios das criaturas após a morte, e ao final da obra ele extrai a sua análise, né? Analisa todas as informações que esses espíritos trouxeram e faz aquela síntese que me parece
genial, o Código Penal da Vida Futura. Tem 60 artigos. Né? 60 artigos, 60 proposições que ele extrai, né, da observação das realidades que foram trazidas pelos espíritos numa pesquisa científica, uma pesquisa de ouvir quem está do outro lado. Não é? E essa... você pode dizer, isso é pseudociência, isso ninguém... Bom, alguém já foi se interessou por ouvir quem está do outro lado? Precisa de elementos, precisa de meios adequados, precisa de um arsenal de conhecimento que não é de domínio amplo, mas será um dia. Estamos a caminho de que seja um dia. Né? Então, hoje, esse conhecimento está dentro das culturas que cultivam, das sociedades que cultivam o conhecimento da vida após a morte. Né? Então, entre nós, somos nós, as culturas afro, de fundo afro, né? Descendentes. Por quê? Porque é justamente o elemento africano que vai trazer para a nossa cultura a base da espiritualidade, que é amplamente divulgada e existente na nossa base cultural, da nossa sociedade. Tá? E existem os grupos espiritualistas, especialmente os grupos norte-americanos, ingleses, na linha de William Crookes, e daqueles cientistas que estabeleceram as experiências com magnetismo, tem uma linha no espiritualismo que estuda intensamente a vida após a morte. Tem obras, tem um rio de tinta gasto em obras nesse sentido. Tá? Então, é só pesquisar. Tá? Quem se interessar mais amplamente por isso. Mas vamos ao básico. Vamos buscar na Bíblia as referências. Tá? Então, a primeira grande referência está no Decálogo. No Decálogo, nos 10 mandamentos. São referências veladas, mas elas estão lá. Aonde? Primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem nenhuma, que alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aonde que está? Isso é o primeiro mandamento. Antes disso, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, etc, etc. Depois ele diz assim, não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí está a referência. Visita a iniquidade dos meus filhos até a 3ª e 4ª geração. O que ele quer dizer com isso? Não é? Daqueles que me odeiam. Então, aquele que odeia o Senhor vai trabalhar reencarnatoriamente até a 3ª ou 4ª geração. A noção da divindade. Tá? Dá para perceber isso. Ou isso está no Decálogo à toa? Existe alguma palavra à toa lá? Naquele repositório de sabedoria milenar, que é a Bíblia? Tem? Não tem! Essas palavras não estão aí de graça. Elas estão aí porque significam algo, não é? Tirando da ordem inversa, olhando isso com uma linguagem atual, o que isso quer dizer? Até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam trabalharão este ódio, não é? Até me reconhecer como Senhor teu Deus. Não é? Depois isso nós vamos ver. Eu fiz uma listinha aqui, me perdoe que a minha listinha, às vezes, ela demora para abrir. Depois, existem referências em 3 pontos da Bíblia, em 3 pontos do Novo Testamento. Existem outras referências no Velho Testamento? Existem passagens, uma passagem maravilhosa no livro onde, enfim, vai ficar um pouco difícil eu achar isso agora, mas existe uma passagem com Rebeca e os seus filhos que estavam brigando no seu ventre, né? Tem uma passagem lá em que
em que está relatado que os filhos brigavam pela sua iniquidade desde antes, fazendo referências ao mundo anterior, ao momento daquela reencarnação em que eles eram gêmeos e lutavam no ventre materno. Mas eu não tenho essa referência agora pronta. Tem várias, são os gêmeos de Rebeca, achei, que lutavam no ventre dela. Está no Gênesis 25, 2.22, em que o profeta Isaías afirma haver, no caso, prevaricação desde o ventre. Quer dizer, são espíritos que se odeiam desde o ventre? Como assim? Se odeiam de antes e receberam a determinação divina de nascerem como filhos gêmeos, com irmãos gêmeos no mesmo ventre e continuavam brigando lá, né? E depois tem no Salmo 71, versículo 20, né? Que o escritor do Salmo, nem todos eles foram escritos por aquelas pessoas que ali é uma coleção de verdades, né, cultivadas pelo povo. Me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. É poético, mas ele está falando da reencarnação. Tá? Depois tem uma versão no Eclesiastes, né? Que é no capítulo 3º, versículo 15. O que já é, foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Ele está se referindo ao mito da ressurreição dentro do judaísmo. São essas passagens que sustentam a ressurreição, o culto da ressurreição dentro do judaísmo. Mas, gente, isso é reencarnação. O que é, já foi, e será novamente para se renovar pela força da vontade divina. Não é? Depois tem mais uma passagem que está no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 21. Jó, no meio do seu infortúnio, ele confessa: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Tá? E depois, mais adiante, numa outra versão em grego desta passagem, né, está dito: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Tá? No livro de Jó. Então, isso são coisas muito antigas. Então, lá, sabe quanto tempo isso foi escrito antes de Jesus? Muito tempo. Então, quando Jesus vem e começa a falar veladamente de reencarnação, porque ele fala, não é? Ele está fazendo referências a estas passagens das escrituras antigas que todo o judaísmo deveria conhecer, todo judeu deveria conhecer e compreender. E não acontecia, pois quando ele interpela Nicodemos, né? Na passagem famosa, na passagem de Nicodemos, que deixa eu achá-la aqui. Nicodemos fugiu do meu histórico aqui. Cadê o Nicodemos? Enfim, nós sabemos que a passagem... Lili, me ajuda aí, pesquisa os Nicodemos. Mas a gente sabe que nessa passagem, Jesus diz: há de nascer de novo. E Nicodemos, como assim? Vou entrar de novo no ventre, sendo velho? Como vou entrar no ventre da minha mãe novamente? E Jesus então responde: ora, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Como que eu vou te explicar isso? Não é? Como que eu vou te explicar se és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Portanto, o mestre de Israel tinha esquecido lições antigas que estavam na tradição judaica e deixou passar essa compreensão, não é? Porque naquele momento o judaísmo havia meio que estagnado em cultos externos e deixado de estudar
o lado espiritual, as verdades espirituais contidas naquele repositório de sabedoria milenar. E essa era uma verdade, era uma posição, uma proposição que havia sido relegada ao segundo plano. Não estava sendo cultivada e nem estudada. Nicodemos é a prova disso, não é? Portanto, mais adiante, né? Deixa eu ver aqui. Mais adiante, cadê? Em Mateus, que relata uma passagem de Jesus, no capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte num alto monte. Está relatando a transfiguração, né? E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Jesus, pois, chegou-se a eles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Então, o que aconteceu aí? É um mistério? Não, não é um mistério. Kardec explicou isto, inclusive, na Gênesis, né? Quando ele explica, lá no último capítulo da Gênesis, os milagres de Jesus. Ele explica essa passagem falando, pois foi uma manifestação mediúnica. Jesus transfigurou-se, como assim? Não é? O seu poder espiritual, o grau de elevação desse espírito materializado ali, com um corpo que nós conhecemos como Jesus, naquele momento ele deixou transcender a sua luz espiritual. Tornou-se um sol. Não é? Ultrapassando a matéria, resplandecendo a sua luz, que está contida dentro de um corpo material, que ele estava reencarnado, não é? Naquele momento de manifestação mediúnica, ele permite que a sua alma se expanda, ele irradia a sua luz de espírito. E os companheiros, né? João, Tiago, e quem mais está ali? Pedro, Tiago e João, os 3 amados, né? Que estão presenciando ali aquela manifestação, eles veem espíritos materializados. Não é? Há uma materialização ali momentânea. Né? E eles veem espíritos materializados. É um momento sublime. Ora, como se materializa? Como assim materializa? Quem está na espiritualidade, não é? Nos mostrando que a vida permanece, continua. Existe vida depois. Todo aquele que milita numa casa espírita e tem a oportunidade, todo trabalhador espírita que milita nas sessões mediúnicas, que tem a oportunidade de trabalhar nas sessões mediúnicas, está habituado a ver manifestações de espíritos sofredores, porque a mediúnica é o socorro àqueles espíritos que estão perdidos, e normalmente estão perdidos porque desconhecem o seu estado de espírito. Muitos não percebem que desencarnaram, porque continuam vivendo a mesma rotina, às vezes no mesmo lugar onde sempre viveram, nos lares onde viveram, né? E a família sente a perturbação, vai procurar a casa espírita, quem está lá? O parente falecido, né? Muitas vezes discordando do rumo que a família está tomando, decisões que a família está tomando, com o seu próprio patrimônio, aquilo que ele deixou, as suas construções, né? Quando a família decide vender a casa, nós atendemos essa semana um caso assim, decidiu vender a casa,
E o pai falecido estava revoltado. Mas isso aqui é meu, como vai vender? Né? Você tem que explicar, não é mais seu, senhor. A matéria ficou lá, você não é mais seu. Está na mão de outros. Né? E aí a criatura fica assim indignada, porque ela desconhece, e desconhece o seu estado de espírito, porque nunca pensou na existência desses aspectos da vida, viveu apenas a vida material. Né? Como muitos, como a grande maioria da humanidade, vive apenas a vida material. São encarnações de baixo teor vibratório, né? Reproduzindo milenarmente hábitos passados, acrescentando pouco de vivência à alma. Nós não estamos aqui para isso. Nós chegamos no fim desse ciclo vibratório, desse ciclo evolutivo. Nós precisamos, o planeta está sinalizando, tudo está sinalizando que nós vamos ter uma transformação. Nós precisamos acordar, não é? Acordar para a existência da vida espiritual e tornar as nossas vidas mais produtivas em termos de conhecimento. Senão chegaremos do outro lado de mãos vazias, perturbados, inconformados, cultivando a fome, a sede, a vontade de dominar os outros. Continuamos na vibe de dominar a família. Né? Nós precisamos acordar disso, gente. Acordar disso. É urgente. E o conhecimento da reencarnação é fundamental para que a gente acorde, não é? E comece a perceber que tem vida à nossa espera. Você passa para o lado de lá e faz o quê? Chora porque perdeu o corpo? Não! Tem todo um aprendizado a se estabelecer. Você vai rever aquilo onde você falhou, não é? Onde você errou. Por que você errou? Isso vem na alma. A alma sente isso. Porque quem milita no grupo mediúnico, né, terá já recebido inúmeros casos em que a criatura se manifesta profundamente arrependida e querendo uma segunda oportunidade. E agora, o que eu faço? E agora? Né? E aí a criatura sente gelo, frio na alma, porque percebe que viveu e nada construiu de importante para o próximo momento, que é o momento do acerto de contas, onde você vai acertar contas com quem? Algum tribunal divino? Não! Você vai acertar contas com a sua consciência, que é a voz divina em você. E essa voz grita. Grita. Intensamente. Não é? Grita profundamente e te desestrutura. Quando você não tem nada para oferecer. O que você acha, Jimmy? Não construiu nada. Desculpa, eu estou aqui. Você me entregou o microfone. Desculpa, estou requerendo ele. Jimmy, tua vez. Eu queria ouvir o Jimmy. Eu estou vendo aqui que é muito importante isso que você está colocando em relação à parte da consciência, porque, assim, é essa preocupação. E a melhor maneira de levar adiante esse conhecimento é pensar a cada dia, pensar a cada momento na bondade divina, porque, assim, Jesus nos ama intensamente. À medida que nós vamos reconhecendo o que nós devemos aprimorar em nossos corações, nós reconhecemos que Jesus nos ama muito mais além do que nós pensamos. E a forma de agradecer esse amor, o que nós fizermos nessa encarnação, não vai é muito, muito pouco. Mas, de uma certa forma, o que importa é o primeiro passo de saber, como que vocês colocaram, a respeito do conhecimento dessa existência. Nós fazemos parte da humanidade espiritual, que aqui, como a Aline colocou, que realmente é uma passagem muito rápida, mas ela é muito importante para o nosso crescimento. E a grande aprendizagem é aprender a servir e agradecer, porque aí a gente vai se inteirar muito mais com Jesus, e aí, a partir daí, começamos a conhecer os valores, né, da resignação, da questão da caridade, porque não é fácil, principalmente o perdão. Realmente, às vezes, a gente acaba esquecendo, mas, como vocês colocaram muito bem até, foi bastante frutífero essas colocações que vocês fizeram.
Muito, muito bom. Eu só diria isso para poder complementar. Posso retomar? Pode. Temos tempo? Por que achei aqui a passagem? Está em João, Nicodemos, a história de Nicodemos, a passagem de Jesus com Nicodemos está no Evangelho de João, tá? Capítulo 3. E aí Jesus termina essa passagem dizendo: não te maravilhes de ter dito, vos é necessário nascer de novo. Né? Jesus não fala nem em reencarnação, não fala a palavra ressurreição, que é tão cara ao judaísmo. Por quê? Esse conceito do judaísmo não era perfeito. Ele não fala o conceito judaico, ele fala nascer de novo. Tá? Exatamente. E agora, por que essas informações sumiram e não está hoje cultivado? Ninguém fala mais nada disso. Por quê? Quem estuda a história do desenvolvimento das religiões vai descobrir que no ano que a história, o conceito da ressurreição permaneceu existente e vigente e falado, né? E causando confusões até o ano 300 depois de Cristo. Aí, no ano 300, a Igreja Católica já estava estruturada numa religião formal, né? Os romanos haviam tomado conta desse movimento, colocaram toda a estrutura do império dentro do movimento religioso, adotaram a religião como a religião oficial do império e colocaram lá dentro a sua forma de ver, não é? Então, houve um concílio no ano 300, né? É o famoso Concílio de Trento, né? Onde se acertou as diferenças que havia nas muitas correntes existentes dentro daquela nova religião. Então, o concílio chamou-se os intelectuais da ocasião, né? E sob o comando do imperador Constantino e da sua esposa Teodora, né? Que eram militantes, haviam se tornado cristãos e eram militantes do movimento cristão do ponto de vista do poder. Ao tornar a religião, esta nova forma de se relacionar com a divindade, como a religião oficial do Império. Aí tudo entornou. Por quê? Porque o concílio foi convocado, os intelectuais todos daquela época convocados, para resolver as divergências das muitas correntes. E a ordem de Constantino foi: está dando divergência? Elimina. Não sabe explicar? Tira. E os textos e as traduções eram as traduções do grego, né? As epístolas dos romanos, as epístolas de Paulo de Tarso foram escritas em grego, não é? Os evangelhos, se estabeleceram quais evangelhos vão compor um documento do Novo Testamento. Foram escolhidos os 4 evangelhos, que estavam redigidos em grego. Então, as cópias, as redações foram adaptadas para tirar as divergências. E a questão da reencarnação, da ressurreição, foi eliminada. Por quê? Porque não sabia explicar. As pessoas não sabiam explicar. Um conceito difícil de aceitar, né? Da materialidade vigente, aceitar a vida após a morte. Então, foi eliminado. E eliminado ficou até que Kardec resolveu sacudir isso tudo. A espiritualidade achou que já era momento da humanidade encarar novamente a ideia da reencarnação, né? Necessária para os tempos que vamos atravessar, né? Para que não nos percamos na materialidade. E Kardec foi convocado a ser o missionário que nos trouxe essa compilação que nós conhecemos como os 5 livros básicos da doutrina espírita, né? Que restaura conhecimentos que foram perdidos lá atrás. Não é? Então, nós precisamos saber que houve uma interferência. Essa interferência não é muito falada, a gente não é, porque ninguém quer briga com ninguém quer desafiar nenhum grupo, né? Ninguém quer discutir nada, mas isso é uma verdade. Isso foi retirado, intencionalmente. Né? Eu acho muito interessante o Haroldo Dutra Dias, nosso amado palestrante Haroldo Dutra Dias. E ele fala, numa das suas palestras, né, que ele está também trabalhando, né, ele faz uma tradução
direto dos textos mais antigos disponíveis em grego. Ele foi estudar grego para isso, para fazer uma nova tradução, para restaurar justamente as passagens retiradas, não é? Onde ele diz, em algum momento, lá numa palestra, que ele foi um dos trabalhadores que trabalhou nisso, na retirada, e hoje ele trabalha na restauração. Né? Então... Acho que já estouramos muito tempo. Desculpa! Eu sei que mas vai ficar para uma próxima continuidade. Tá bom? Você quer, então, finalizar para a gente, por favor? Tá bom. Não, finaliza você. Eu falei demais. A minha voz aqui vai ficar ressoando. Fala você. Então, Jimmy, você pode finalizar para a gente ouvir um pouquinho mais sua voz? Tá mudo. Bom, então, neste momento de paz e de harmonia, agradecemos ao nosso mestre amigo por tamanha sabedoria. Que a sua luz traga aos nossos corações muita paz e que nós, através das nossas atividades do dia, possamos fazer com que possa se estabelecer em nosso íntimo, nos trazendo fortalecimento, esclarecimento e nos comprometendo com o amor do seu coração em nosso coração. Que a sua luz possa inundar todo o nosso planeta Terra, inundando de luz os corações sofredores, aqueles que praticam a caridade, aqueles que realmente afastados do nosso Criador, por nós mesmos, que assim seja.